Olá, Câncer! Boas-vindas à sua previsão mensal e hoje, mais uma vez, trago a você uma leitura intuitiva e atemporal com a orientação espiritual dos anjos e arcanjos para os seus próximos 30 dias. Considere a partir do momento em que este vídeo chegar até você e receba somente aquilo que fizer sentido e o que não fizer, solte para o universo. Câncer, este é o momento para você relaxar, desacelerar, silenciar a mente e o coração e se conectar com o seu anjo da guarda, sua fé, sua espiritualidade. Já vai mentalizando a situação em questão que você gostaria de um direcionamento, de um conselho, resposta, orientação. Anjos e arcanjos, mensagem para o signo de Câncer. O que eles precisam ouvir e saber neste momento para os seus próximos 30 dias. Câncer. 5 de ouros. A estrela, 2 de copas, o sol, a roda da fortuna. 3 arcanos maiores aqui para vocês. Bom, Câncer, aqui vocês saíram na primeira casa com 5 de ouros. Portanto, vocês estão muito preocupados com o dinheiro, com a questão financeira. Vocês podem estar passando por um momento de crise, de falta, de escassez, de dívidas, boletos a pagar, financiamentos, parcelamentos. E isso te preocupando. Alguns aqui do signo de Câncer podem ter sido demitidos e por isso essa preocupação, por isso essa crise com a questão financeira. Mas há energia de medos em torno do dinheiro. Aqui também alguns podem estar em um trabalho freelancer, um bico que é incerto, não é algo seguro, sólido, firme, estável. E isso também te preocupando, porque é algo que pode ir e vir, algo que não tem muita estabilidade, e isso te deixando inseguro. Vocês também economizando ao máximo, poupando, para não gastar em excesso, para não desperdiçarem, não só o dinheiro, mas a sua energia vital mesmo. E para alguns também vocês passando por um momento de crise na saúde, enfrentando algum diagnóstico, alguma doença, necessitando da assistência, da ajuda de alguém. Então aqui é hora de vocês terem sabedoria para aceitar e pedir ajuda. Caso vocês estejam passando por alguma situação de muita escassez, de necessidade mesmo, ou se isso for um diagnóstico muito complicado, aqui há a necessidade de vocês aceitarem e pedirem ajuda. Aqui de fato vocês estão em um momento desafiador, onde a vida está te exigindo determinação e resiliência. Uma fase onde você precisa resistir aos desafios, aos obstáculos, às pedras no caminho. Porém, você ainda inseguro, incerto, pisando em ovos nessa situação. Você não sabe muito bem como agir. Mas mesmo assim, a vida te colocando à prova. Mesmo assim, a espiritualidade te testando, te provando, para ver o quanto você é capaz, o quanto você aguenta, o quanto você é forte, resistente. É momento de você bancar
as suas convicções. Quem você é, aquilo que você acredita, aquilo que você quer da vida. Se pergunte, se questione. E aqui 5 de paus. Muitos conflitos internos. Você se debatendo internamente, sem saber muito o que fazer, qual direção seguir, qual caminho escolher. E aqui embaixo 2 de espadas. Só confirmando. Indecisão, confusão mental. Vocês estão muito perdidos com relação aos seus investimentos, aos seus recursos, ao seu trabalho, profissão, carreira, finanças. Vocês confusos, com pensamentos conflituosos, pensamentos ambivalentes, uma hora você quer isso, outra hora você quer aquilo, você não sabe se vai para A, se vai para B, qual decisão tomar, que caminho eu devo seguir, qual o melhor caminho. E pode ser que para alguns aqui não esteja te faltando, você não esteja em uma fase de escassez, porém há a energia do medo em torno desse assunto, em torno da questão financeira. Então, mesmo que talvez não falte para você no momento presente, mas você está pensando no futuro, você está pensando lá na frente. E isso já te gerando um medo, uma insegurança. E se faltar? E se eu não tiver? E se eu não ter condições de pagar? E se eu não conseguir quitar? Sabe, esses questionamentos, esse conflito interno, essa confusão mental mesmo. E essa preocupação. 6 de paus. Você tem medo de que algo não dê certo. De que você não tenha sucesso em um trabalho, em um projeto, em algo que você esteja realizando e desenvolvendo. Você tem medo de que isso não vá para frente, que não tenha o reconhecimento que você espera, o ganho, o lucro que você almeja. E o medo e a preocupação te consumindo. 5 de espadas. O medo da derrota, do fracasso. O medo de investir e perder tudo. Investir em um sonho, em um projeto, em um ramo, em um trabalho e perder todo o seu dinheiro. Ou perder tudo que você investiu, todo o seu capital, não ter o retorno, não ter o lucro de volta. E no final você sair derrotado disso, dessa situação. 7 de espadas. Aqui também vocês preocupados em caírem em golpes, em assinarem um contrato de trabalho ou um contrato de empreendimento, de investimento, e isso for falso, for falcatrua, for uma ilusão, perigoso para as suas finanças, para a sua saúde financeira. Você tem medo de que no final isso acabe te dando mais prejuízo do que lucro, do que retorno, ou que não passe de um engano mesmo. Então você tem medo de errar, de falhar aqui. Na assinatura de um contrato, na aceitação de um convite, de uma proposta, de uma oportunidade, que a princípio é muito boa, e aí você, com aquela pulga atrás da orelha de quando a esmola é demais, o santo desconfia. Esse projeto está muito bom, esse retorno está muito alto, essa promessa, é isso, aqui há uma promessa de sucesso numa empresa, num trabalho, num projeto, empreendimento, numa proposta, mas que você tá assim desconfiado. Olha só como é que ela tá olhando, de braços cruzados e olhando pro lado assim, desconfiada de que tá muito bom para ser verdade. E de fato tem aqui um engano. Com o 7 de espadas, veja,
Aqui há promessa de sucesso, de retorno, de lucro, de ganho, vitória. Você no meio, desconfiado, olhando assim de lado, pensando, tá demais para ser verdade. E depois, o 7 de espadas. A menininha está dormindo e o menininho atrás dela roubando maçãs, escondido. Então, de fato, há um engano aqui. Há uma sabotagem, há uma ilusão, algo que você faz bem em desconfiar, em analisar, em ponderar mais. Cuidado com golpes. Cuidado com promessas milagrosas, resultados imediatos, fáceis e rápidos e extraordinários. Pois há uma proposta aqui, algo que não é bem o que parece. Tem mais coisa além do que se vê. Tem mais do que você pode enxergar no momento. Tem algo por debaixo dos panos, agindo ali na surdina, para que você não saiba. Então, cuidado com as letrinhas miúdas nos contratos, cuidado com lábia de vendedor, de corretor de imóveis, que quer te passar uma casa, um terreno, mas que no final a casa tá toda destruída, sabe assim? Mas por fora tá toda pintadinha, bonitinha. Aí você começa a morar, pula uma infiltração, é um gesso que cai do nada, um teto que desaba, sabe assim, esses casos. Então cuidado com isso aí. Há aqui um jogo de manipulação, de estratégia mental, de lábia, para poder te ganhar na conversa, para poder fazer a sua cabeça. E você acreditar que um empreendimento é promissor, quando na verdade não vai te render bons frutos, tá bom? E aqui embaixo a carta do pendurado. Sacrifício, né? Vai te colocar numa posição de sacrifício, de prejuízo mesmo, de desgaste, e que você corre o risco de perder dinheiro. E vocês na dúvida, né? Será mesmo que eu assino ou não? Será que eu aceito? Será que eu vou por esse caminho? Então analise melhor. Então reveja cuidadosamente antes de tomar qualquer atitude ou decisão, tá bom? 5 de ouros. Já pulou? 7 de copas. Aqui vocês estão perdidinhos, confusos, cheios de ideias, de sonhos, de fantasias, desejos. Vocês querem tudo ao mesmo tempo. Vocês querem tudo. Várias coisas ao mesmo tempo. Idealizando demais, fantasiando, visualizando uma vida perfeita e tudo aquilo que você pode conquistar, materializar. E isso te deixando perdido nas opções, nas escolhas. Há uma sobrecarga de desejos, de sonhos, de um excesso mesmo. E que te faz também procrastinar. Enquanto você se perde nesse devaneio, nessas ilusões, nessas expectativas, que podem ser irreais ou não, que seja, enquanto você está aí perdido nesse mundo emocional, mental, de visualização, de desejos, você deixa de fazer o essencial, que é agir, que é tomar uma decisão, que é fazer o que tem que ser feito. Então, visualizar, sonhar é bom até um certo ponto. Não à toa veio aqui a carta da estrela como lição para vocês. Vocês podem e devem sonhar. E sonhar alto. Ó, uns 5 de ouros aqui de novo. Vocês podem sonhar alto. Mas, cuidado para não se perder nos sonhos. Somente neles.
e não deixar de fazer o essencial. Não deixar de ter essa energia masculina, yang, ativa, de determinação, de dar o primeiro passo, de iniciativa, é isso. Então aqui são vocês procrastinando uma decisão, uma ação, por conta desse excesso de sonho, desse excesso de fantasia, imaginação, desejo. Aqui vocês precisam adotar uma postura realmente mais ativa, de mais ação, realização, materialização e concretização. Fazer acontecer, arregaçar as mangas e dar o primeiro passo. E não se deixar levar pelo plano das ideias. Vocês estão perdidos nos próprios planos, nas próprias fantasias, visualizando demais e fazendo de menos, é isso. Cavaleiro de Espadas. Vocês precisam ser mais impetuosos na medida certa, determinados, motivados, focados, tendo o domínio e a direção do que quer. Escolha priorize daquelas 7 copas, priorize um desejo, um sonho. Agora eu quero realizar isto. Agora eu preciso focar nisso. E vá com tudo. Com obstinação em direção a isso. E aqui no fundo a carta do mundo. Você está no caminho certo. O problema é que você tem medo, né? Muitos medos. Muitas inseguranças, muitas incertezas. Mas saiba que você está sendo protegido, guiado e orientado pelo seu anjo da guarda, pela sua espiritualidade. Você tem total potencial de conseguir tudo o que você sonha, realizar todos os seus desejos, obter essa vitória, essa conquista. Mas é como eu falei, precisa de mais ação, precisa de mais ímpeto, impulso, de iniciativa e acabativa, de constância também, de escolher um caminho e ir em direção a ele. 8 de espadas. É como eu falei, vocês estão ainda inseguros, incertos, presos em pensamentos limitantes, em crenças restritivas. Muita confusão mental. Veio confusão mental aqui para vocês 3 vezes. Você se autolimita, você se autossabota, se coloca em alguns momentos numa posição de vítima, se perde nesses pensamentos negativos de insegurança, de medos, de aprisionamento, de achar que não tem saída, de que você está com os pés e as mãos atadas, de que só há um caminho, quando na verdade os caminhos estão abertos. E é possível sair dessa situação limitante que você se encontra. Então cuidado para não ficar alimentando tais pensamentos de escassez, pensamentos e sentimentos, porque uma coisa leva a outra. O pensamento arrasta as emoções, leva com ele. E aqui embaixo da carta do mundo, o 3 de paus e o sol. Você tem enorme potencial de sucesso, de popularidade, de visibilidade, de vitória. Mas para isso você precisa ter uma visão mais ampla, expandir o seu olhar e não se limitar, se cercar, se prender, se restringir. Abra suas asas. Olha aqui ela, com as asas abertas, abraçando o mundo. Você precisa abraçar o mundo, viajar mais, conhecer novas pessoas, viver novas experiências. Olha o barco. Se joga. Se joga nesse mundão de meu Deus. Aqui o mundo é todo seu. Não se limite mais. Não se restrinja.
E para de ficar alimentando esses pensamentos de escassez. Quanto mais você vibra no medo, mais te falta dinheiro, te falta oportunidade, recurso. Aqui, para alguns do signo de Câncer, pode ser justamente o contrário. Vocês precisando voltar a sonhar. Então, tem aquele grupo que estão num excesso de fantasia, de sonhos, de desejos, e tem um grupo que precisa voltar a sonhar. E estão apegados a um sentimento e a um pensamento de escassez, de limitação, de perda, vibrando só nisso e alimentando um sistema interno de aprisionamento, de ilusão. E aqui há um convite, um chamado claro da espiritualidade e de arcanjo Jofiel para que você volte a sonhar. Volte a acreditar em si, na vida. Volte a se conectar com a espiritualidade. Faça orações, meditações, yoga, vá para a natureza. Coloque os pés, aqui ela está descalça com os pés na grama. Vá fazer um passeio ao ar livre, vá tomar um banho de mar, um banho de cachoeira. Olha as águas, né? A purificação, a limpeza, a reconexão com o divino, consigo, com o Deus que mora dentro de você, que está presente em cada célula, em cada átomo do seu corpo. Então te falta essa conexão com o espiritual também. Por isso que você não consegue acreditar, não consegue mais sonhar, não consegue mais ter perspectiva futura. Aqui alguns perderam a capacidade de acreditar, de sonhar, de ter fé. É isso. E aqui Arcanjo Jofiel pede para que você faça planos positivos e otimistas a longo prazo. E pode pedir à espiritualidade. O que mais você quer no momento? Qual é o seu desejo? Aqui você tem mérito. Aproveite essa chance, essa oportunidade, esse mérito e faça olha, a carta da estrela, de novo. E faça um desejo ao seu anjo da guarda. Você precisa se abrir mais ao espiritual, à vida, ter mais fé, esperança, otimismo. Aqui vocês podem ter passado por um momento bem desafiador, por uma torre, onde tudo que você acreditou ser firme, estável, sólido, desmoronou, desabou, destruiu. Por isso, eu citei da demissão num trabalho, ou então uma perda financeira significativa em algum empreendimento que você acreditou muito, em algum projeto que você investiu, em algum contrato que você assinou e acreditou que isso te daria um retorno e no final só te trouxe prejuízo e deu um rumbo nas suas finanças. Então aqui algo te quebrou financeiramente. E com isso levou a sua fé, levou o seu otimismo embora, levou a sua crença em si, no seu trabalho. Então é hora de você voltar a acreditar. Ter fé, otimismo e esperança. Pois o pior já ficou para trás. Você já passou pela torre, você já aprendeu o que tinha que aprender, vivenciou o que tinha que vivenciar. Agora o que fica é a experiência, é o aprendizado. Então siga em frente, acreditando que o melhor está por vir. No final tudo dá certo. Então, se ainda não está dando certo é porque não chegou no final. Você está no meio do caminho, ainda vivenciando e caminhando a jornada. E outra, há muitos momentos felizes que te aguardam no futuro próximo. Então não perca as esperanças. Olha, e caiu justamente um 10 de copas. Muita plenitude, satisfação, paz, abundância te espera. Se você sonha em construir uma família, em ter um lar feliz, uma vida familiar plena, de satisfação, de abundância, próspera,
você vai conseguir realizar esse sonho. Encontrar a sua alma gêmea, ter filhos, ter cachorro, gato, formar mesmo uma família daquela dinâmica bem tradicional, que você vai realizar esse sonho. E agora que eu vi, como influência positiva, o 2 de copas. Aqui alguns sonham em se casar, em construir uma família, ou em conhecer a sua alma gêmea, a sua chama gêmea, o seu parceiro de vida. Aqui vocês sonham em vivenciar uma união abençoada, feliz, de muita parceria, de muita cumplicidade, união, apoio, respeito, companheirismo. E há aqui grandes chances e grande potencial disso começar a se desenrolar nesses próximos 30 dias. Há uma relação aqui que se torna cada vez mais próxima, de alguém que você já conhece ou de alguém novo, que aparecerá na sua vida nesses próximos dias, né? Então, grandes chances e possibilidades de você conhecer alguém neste mês. E aqui caiu um pajem de copas, os 5 de ouros de novo e a carta da morte. Aqui, a necessidade de você, de uma vez por todas, finalizar um sentimento de escassez. Aqui também pode ser uma carência emocional e afetiva. Então, para alguns, esse sentimento de vazio, de falta, de escassez não seja material, e sim emocional, afetiva. É isso. Aqui com esse 2 de copas e um pajem de copas, e é uma carência que vem da infância. Esta mesma carta, com esse mesmo aspecto, saiu para a leitura de Gêmeos. Então assista, pode ter uma mensagem complementar para você por lá. Talvez você tenha Gêmeos no mapa, em alguns pontos fortes, em alguns planetas em destaque. Então assista. Então você, por ser do signo de água, e vocês são muito ligados à família, regidos pela lua, vocês são consequentemente emocionais, românticos, apaixonados, intensos, profundos e principalmente sensíveis. E você era essa criança sensível, que necessitava de muita atenção, de muito amor, de muito acolhimento, de muita presença maternal, paternal também. E aqui o que me parece é que você não teve isso. Isso foi negligenciado. Olha aqui, a imperatriz, a mãe. Carência materna, a carência afetiva de uma mãe. Você precisou desse colo, desse alento, dessa nutrição, desse cuidado. E isso foi te negado de alguma forma, direta ou indiretamente. Isso foi negligenciado para você. Você se sentiu abandonado, você se sentiu em falta. E por isso essa carência. E talvez essa necessidade de ter uma família, essa necessidade de encontrar um parceiro afetivo, seja justamente para suprir uma necessidade emocional que te faltou na infância. Por parte de uma mãe. E aqui com a carta da morte, é hora de você finalizar essa dor, esse vazio, essa carência afetiva, esse sentimento de falta. Aqui também para alguns vocês sentem saudade da mãe, talvez essa mãe já tenha ido para outro plano, e isso te causa ainda mais vazio, mais saudade, mais falta. É hora de você transformar esse sentimento em algo puro, ingênuo, inocente. É hora de limpar e purificar
essa saudade, esse sentimento muito forte aqui, pessoas que perderam a sua mãe, carta da Imperatriz com a carta da Morte. E vocês sentindo muita falta. E muitos até trabalhando em 2 empregos, me lembrei do Julius, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo para tentar equilibrar, se ocupar e não focar nessa dor, nessa perda, nessa falta. Então vocês focam no material, vocês focam no trabalho para não pensar na saudade e na falta que essa mãe te faz. E para outros, essa falta, essa carência reflete um comportamento da infância, onde o afeto te faltou, onde o carinho, a amorosidade te faltou. É como se essa mãe não soubesse lidar com a sua sensibilidade, ela não soube agir, não teve responsabilidade emocional, afetiva, que com o imperador ela agiu como um pai, quando na verdade ela tinha que ser a mãe. Ela agiu com severidade, com rigidez, com frieza, distância, com muita regra, muito preto no branco, 880, muita rispidez, rigidez mesmo. Quando na verdade ela tinha que ser mais amorosa, compassiva, bondosa, afável. Então são 2 cartas que se divergem entre si. O Imperador e o Pajem de Copas. Uma criança completamente sensível, extremamente intuitiva, amorosa, profunda, emocional, com o Imperador, com toda a sua rigidez, a sua frieza, as suas regras, a sua estrutura, a ordem, a organização, a cara fechada, não tem expressão de amorosidade, de carinho, de afeto. Isso te afetou e afeta até hoje. E pode refletir nas suas finanças. Então, a carência emocional e afetiva que você sente por parte dessa mãe, que já se foi, inclusive, reflete na escassez e no medo de perder dinheiro no seu profissional e financeiro. Aqui também com esse 2 de copas, pode representar para vocês a resolução positiva de um conflito. Um perdão. Perdão entre irmãos, perdão entre alguém que você tem uma parceria, você tem um vínculo, uma convivência, um vínculo familiar, afetivo, próximo mesmo, alguém que seja caro a você, mas que por algum motivo vocês se afastaram. Então é vocês fazendo as pazes com alguém, retomando uma relação. Aqui também pode ser uma amizade com um amigo que vai se tornar um irmão para você. E você pode ser que venha a conhecer essa pessoa nesses próximos dias, ou se você já conhece, a relação de vocês se estreitando, se tornando cada vez mais próxima. Então essa parceria, essa união pode ser afetiva, como pode ser uma grande amizade, que vai te ajudar muito nesse processo de cura emocional, de refazimento, que vai te tirar de uma solidão, de um vazio, de uma preocupação, uma crise. Essa pessoa sendo a sua companhia, o seu parceiro mesmo. Vocês celebrando juntos, saindo, passeando juntos, tendo momentos felizes. A 2. E aqui como influência negativa, a carta do Sol, que é uma carta extremamente positiva, que é a personificação da positividade. Só que aqui ela veio no aspecto negativo para vocês. Isso me traz que vocês são pessoas muito alegres,
São pessoas destinadas ao sucesso, ao brilho, ao público, à popularidade, até mesmo à fama. Vocês têm carisma, vocês têm uma alegria que irradia, que brilha, que é intensa, dourada. Porém, vocês, por conta dessa preocupação e desse vazio, dessa sensação de perda, de falta, vocês estão com o seu brilho apagado. Vocês estão com a sua chama interna apagada. Então toda a sua positividade, todo o seu carisma, o seu brilho, a sua alegria, até mesmo a sua jovialidade está caidinha, está para baixo, está anulada. É como eu falei, vocês perderam a fé, não só na vida, como em si mesmo. Perderam a confiança, perderam o brilho, estão muito cabisbaixos, tristes, se sentindo preto e branco. É como se as cores que eram presentes na sua vida se desfez. Vocês muito focados no trabalho, muito focados no material, no financeiro, em uma estabilidade, em uma segurança, e isso não está te fazendo bem. Isso está te afastando da sua essência. Vocês estão tendo que trabalhar muito, estando cansados, exaustos, sobrecarregados, e mesmo assim tendo que estar ali resistindo com muita resiliência e determinação. E isso apagando o seu brilho por um cansaço, por uma exaustão mesmo, por uma necessidade até mesmo de sobrevivência, ou por uma ambição, por uma ânsia pelo materialismo, por essa segurança, por essa estabilidade financeira. Então você tendo que estar de pé, apesar de tudo. Mas isso não está te fazendo bem, isso veio no negativo para você. Isso veio como sombra. Então toda essa obstinação pelo trabalho, pelo material, por conta de um medo, por conta de uma preocupação, está te desgastando a ponto de você apagar o seu brilho. Apagar a sua alegria, a sua positividade. Um 10 de paus, vocês, como eu falei, exaustos, tristes, cansados, sobrecarregados, carregando o mundo nas costas, trabalhando muito, muito para conquistar essa segurança. Esteja mais em contato com a natureza, isso te faz muito bem. Muitas cartas de natureza aqui para vocês. De novo, o 3 de paus. Passeie mais, viaje mais, tome um banho de mar, faça passeios ao ar livre. Isso vai te revitalizar. É isso, vocês estão sem energia. Eu estou aqui na sua leitura desvitalizada. E é justamente como eu me sinto aqui na sua leitura, sem energia. Cansada, apesar de não estar cansada. Esse cansaço é de vocês. Então é um cansaço, uma desmotivação, desvitalização. E aqui um pajem de paus. É isso. Vocês estão sem energia, sem vigor, sem vitalidade, sem entusiasmo. E isso por conta de um excesso de trabalho, de sobrecarga, de você estar forçando o seu corpo, exigindo que ele vá além do limite para conseguir alcançar uma meta, um sonho e uma estabilidade e segurança material. Você está colocando o seu corpo no limite e ficando sem energia. Cuidado com a saúde. Lembra que eu falei para vocês? No início de algum diagnóstico, de algum problema.
relacionado à saúde, cuidado com essa falta de energia e com esse excesso de trabalho, pois isso pode influenciar e afetar o seu corpo físico, ocasionando em alguma doença. E aqui embaixo, 4 de ouros. É isso, vocês estão apegados e muito materialistas, querendo atingir e conquistar uma estabilidade e uma segurança a todo custo. Por isso o cavaleiro de espadas, né? Você indo com tudo, com velocidade, com garra, muito aguerrido, muito rebeldes, atropelando até mesmo a própria saúde, até mesmo os próprios limites, passando por cima das suas forças vitais para conseguir essa estabilidade. Então é hora de rever. Carta do julgamento. É hora de reavaliar. Será que isso está valendo mesmo a pena? Será que você precisa adotar esse ritmo acelerado, desordenado, desequilibrado? Será que é mesmo necessário fazer uma avaliação de todas as suas ações, decisões e rever tudo? Bom, e aqui como conselho para vocês veio a carta da Roda da Fortuna com o Arcanjo Miguel. E aqui existem 2 grupos. Para um grupo, há a sua sorte virando e o destino a seu favor. Então, se você estava nessa posição de 5 de ouros, de falta, de escassez, de dívidas, perdas, isso mudando drasticamente e você saindo de baixo e indo lá para cima. A roda girando e havendo uma mudança positiva na sua vida, uma situação que avança repentinamente, através de uma oportunidade de trabalho, uma proposta, um convite ou uma ideia que virá para você pelas mãos da espiritualidade e que irá transformar a sua vida e esse seu momento de dificuldade. Então, para aqueles que estão de fato passando por momentos e por uma crise financeira e no profissional, há uma oportunidade que veio um as de ouros e um 4 de ouros. Há uma oportunidade chegando aí que irá causar uma reviravolta na sua vida e que é mérito seu. Você plantou e agora você vai colher. E através dessa oportunidade, dessa chance de algo novo, um novo projeto, um novo empreendimento, você tendo a chance de ter mais prosperidade e abundância na sua vida. E estruturando algo sólido, firme, estável e seguro. Você não mais precisando se preocupar com o dinheiro. Não mais tendo medos em torno do dinheiro. Não mais vibrando na escassez. Por conta de uma oportunidade que chegará e que irá tirar você do sufoco. Então, para aqueles que foram demitidos, uma nova chance, um novo trabalho, uma nova empresa. Para aqueles que tiveram perdas financeiras, uma ideia, um empreendimento, um projeto que irá repor o que você perdeu, que irá suprir o que foi perdido, e vocês conseguindo ter finalmente a sua estabilidade e a sua segurança material, o seu conforto. Olha só, aqui ela está sentada lixando as unhas, de boa, tranquila, que é justamente o oposto do 5 de ouros, despreocupada, sentada num baú de ouro. Então, o futuro dela é garantido. Ela tendo o controle pleno das suas finanças, daquilo que entra, daquilo que sai, dos gastos, dos investimentos, e isso gerando lucro e retorno para ela. E para o outro grupo,
a carta do pendurado. A necessidade de vocês fazerem uma pausa. Como eu falei, vocês estão ultrapassando os limites da sua própria energia. Então é hora de você fazer uma pausa, descansar, uma pausa temporária e necessária para você voltar com tudo, revitalizado, revigorado. É momento de se afastar um pouco, se interiorizar, tirar um tempo para si, a sós, a carta do eremita, para se recuperar, para se refazer principalmente. Aqui para esse grupo, a carta da roda da fortuna representa esse excesso de movimentação. Uma hora você está aqui, outra hora você está lá, uma hora você está fazendo uma coisa, outra hora outra. Essa movimentação e essas mudanças excessivas que estão te desgastando, estão te sugando, te sobrecarregando, como a gente viu. Vocês muito perdidos, muito confusos, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mudando de estratégia, mudando de humor, mudando de personalidade, entre altos e baixos da vida. Uma hora você ganha muito dinheiro, outra hora você perde tudo, e aí você ganha de novo, você perde. Ou até mesmo alguns que se demitem, aí depois arranjam outro emprego, ou são demitidos e aí voltam e são recontratados. Então há um vai e vem, um sobe e desce. Isso te cansando, te tirando a energia. Então é hora de dar uma pausa, dar uma acalmada nesses excessos e voltar-se para dentro. Fazer um retiro, olhar mais para si, tirar um tempo mesmo para si. Então agora vamos ao seu conselho final. Conselho final para o signo de Câncer. Olha só que carta linda, né? Liberação e entrega ou rendição. Nós o cobrimos com as bênçãos do nosso amor radiante. Abra seus braços e libere os desafios que você segurou firmemente em suas mãos. Abra suas mãos, braços e coração para o nosso amor e assistência. Os anjos trazem esta carta para você porque você tem tentado consertar esta situação sozinho. Eles adorariam ajudá-lo a responder às suas orações, mas primeiro você precisa se render e liberar a situação. Rendição significa simplesmente que você está cansado de lutar. Significa deixar ir emocionalmente, com fé de que a sabedoria divina do Espírito, que inclui seu eu superior, pode fazer um trabalho melhor. Rendição não significa que você está desistindo ou que deseja ser controlado. Através da rendição, você terá a garantia de um resultado melhor. Se precisar de ajuda com a rendição, peça aos anjos para ajudá-lo. Não se preocupe com a forma como sua oração será atendida. Deixe Deus resolver os detalhes. Esteja disposto a pedir ajuda. Libere a tensão e a necessidade de controlar e as coisas melhorarão. Evite disputas de poder em seu relacionamento. Simplesmente assuma o seu poder e você não terá que lutar por ele. Olha só que coisa linda, né? Lembra que eu falei que vocês precisam aceitar e pedir ajuda? Pois bem, é hora de você soltar, se render e permitir que o seu anjo da guarda possa te dar assistência. Portanto, deixe o controle de lado. Vamos ver o que mais? Mensagem final para o signo de Câncer. Linda também essa carta. Confiança. Este é um momento de confiança. Às vezes, não há sim ou não para uma pergunta. Há situações em que é melhor não saber o que está por vir, para que o milagre possa se desenrolar diante dos nossos olhos.
tudo a ver com a carta da roda da fortuna, esse milagre, essa reviravolta do destino. Como crianças abrindo um presente, parte da magia de nossas vidas se encontra na alegria da surpresa. Confie que seus anjos têm algo incrível reservado para você, mesmo que eles ainda não consigam lhe dizer o que é. Pois bem, para alguns aqui vocês realmente vão receber uma bênção, um milagre. A carta do As de Ouros que saiu aqui para vocês representa essa semente em potencial, representa essa bênção, esse presente da espiritualidade. É uma mão que entrega uma moeda de ouro, um dom, um talento, uma ideia, uma oportunidade, uma chance, que será entregue a você nesses próximos dias, principalmente para aqueles que estão passando por alguma necessidade, que estão passando por algum diagnóstico na saúde difícil, por dívidas, por desemprego, por um sentimento de escassez ou por uma situação mesmo de falta. Então espere por uma oportunidade divina representada por uma bênção, por um milagre. Então, Câncer, esta foi a mensagem de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Gratidão por sua presença aqui. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com você. E eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau.